19 3895 2897. Aberto de segunda a sexta até às 18 horas, sábado até às 16 horas e domingo até o meio-dia. Agropesc, o seu lazer começa aqui. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. ZYE 493, Rádio Socorro 103.1 FM, Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada, Socorro, São Paulo. Podemos entrar ou não podemos? Opa, vamos lá, diretamente da Rádio 103.1 FM Socorro, dessa maravilhosa manhã de domingo. Hoje é dia 23 de setembro, é isso? 24, ó. 24 de setembro, hoje é aniversário da minha irmã. Vou mandar um bom dia para ela. Quero mandar um bom dia também para a Marisa, do jornal O Município, que hoje também ela está fazendo aniversário, dia 24 de setembro. Então vamos hoje, começando o Agronautas em Ação, às 8 horas e 12 minutos. E estamos aí com a presença do grande doutor Marcelo Ramos. Bom dia, Marcelão. Bom dia a todos. Aqui de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Está diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Quem mais? Marcão, bom dia. Bom dia, Chacão. Bom dia a todo mundo, pessoal. É um bom dia do Triângulo Mineiro, Uberlândia, tá? Para todos aí. Grande Uberlândia. Vamos lá diretamente para a doutora Bia Castilho. Uma satisfação imensa em recebê-la na nossa programação. Você que é a âncora do programa semana que vem. Vamos lá, bom dia, Bia. Bia. Bom dia, gente. Eu estou ouvindo mal vocês, porque eu estou na estrada, mas já eu vou ficar paradinha aí no programa direitinho. Então, beleza. Estamos aí também com a presença do Miguel. Opa, bom dia, doutor. Bom dia, Jacana. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da FM Uberlândia no ar. Opa, vamos lá, então. Também está aí o Miguel e o Cristiano. Bom dia, Cristiano. Está falando aonde? Bom dia, Joaquim, Jacão. Bom dia, Bia, Marcelo, Marcos, Bruno e todos aí da Rádio Socorro FM. Estou falando de Uberaba. Opa, hoje o Triângulo Mineiro está em peso aqui. Hoje nós estamos no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Brasília, Distrito Federal e também Luiz Eduardo Magalhães, na presença do doutor Marcelo Ramos. Vamos lá, Marcelão, você que começa o nosso programa nessa manhã, seja bem-vindo. Muito bem, moçada. O tema de hoje, que é para todos os nossos ouvintes, é uma coisa que acontece em qualquer propriedade rural. É um tema relacionado à segurança. Então, nós vamos falar um pouquinho de quais são os principais pontos que a gente tem que tratar como a empresa fazenda, né? A gente acha que fazenda é um lugar meio largado, é um lugar assim meio descuidado, mas tem muita coisa de acidentes que podem ser evitados, né? E essa bancada, Joaquim, que temos hoje aqui de especialistas aí, os três mineiros, a minha única preocupação é ver se vai sobrar pão de queijo no final do programa, porque eles vão comer tudo. Isso já é um risco para o programa, meu amigo. Não vai sobrar. Não tem essa preocupação. Então é isso, Joaquim. Segue o enterro aí, meu amigo. Tá, você tem que fazer a apresentação dos nossos colegas aí e vamos começar a discutir o assunto. Aqui, vamos lá. Eu vou pedir hoje para o Marcão ser o nosso âncora, cara. Ele vai puxar um assunto que é muito relacionado hoje à parte de engenharia e vai apresentar nossos colegas e vai ser o nosso principal questionador aí. Já vou deixando aqui o Michelangelo, né, alerta, porque ele falou assim,
Pô, mas eu queria um monte de perguntas, eu quero um monte de coisa. Então, eu incentivo a população de Socorro e região a ligarem para a nossa rádio para falar com os nossos especialistas. Marcão, apresenta os nossos convidados e direciona o programa hoje, meu amigo. Legal. Pessoal, obrigado por estarem aqui, né, tratar desse tema extremamente importante. Hoje a Farol, uma das empresas brasileiras, uma das melhores empresas brasileiras no ramo de redução de risco, análise de risco, segurança, treinamentos corporativos e uma série de áreas que a Farol já convida as pessoas depois vai falar o site da empresa, né, para que as pessoas olhem. E hoje nós vamos falar sobre segurança na área agrícola. E vamos falar, vamos pegar, por exemplo, a parte de trânsito, né? No trânsito, a gente pega o nosso carro ou bicicleta e sai de casa, você tem placa dizendo onde você não contramão, placa sentido obrigatório, regularizando isso, limites, cidade, precauções que você tem que fazer. Então, quando você vai para algumas áreas, a segurança está muito difundida, tem muito treinamento, é só seguir que dá certo. Na área agrícola, isso é uma coisa que está em desenvolvimento, porque máquinas novas todos os dias, cada vez mais a mecanizada. Então, cabe ao agricultor, cabe ao trabalhador do campo, à empresa agrícola, se preparar. E essas orientações não estão facilmente disponíveis. Ele depende ou do manual do fabricante ou de serviços especializados que façam capacitação dele. E o caso da Farol é para isso. Nós vamos passar a palavra para a Farol, para que ela se apresente e comece vamos abordar o assunto tanto para o pequeno agricultor, médio, quanto para a grande empresa. Okay? Então, a primeira palavra para o Miguel, depois ao Cristiano. Marcão, eu vou pedir um favor para você, para dar uma conferida aí no microfone seu. O som seu está cortando demais. Eu não sei se tem muita gente na sala. Ou o que está acontecendo? Vê se dá para dar uma melhorada aí. O meu som? Aí, agora parece que já deu uma ajeitada. Então vamos lá. Me ouve bem? Miguel, Com sem, tá sem eco. Tá ok, né? Tá beleza. Muito bem. Bom dia mais uma vez, então. Bom dia mais uma vez, Bia, Marcelo, Bruno. Hoje nós fizemos uma primeira conversa com agronautas há algumas semanas, falando sobre um aspecto muito específico da segurança agrícola, que era o fato de alguns postos serem explosíveis. Por mais inocentes e inofensivos que pareçam. A gente falou sobre amido, né? Miguel, Nossa, tá muito ruim a transmissão. Não está ativado, Miguel. Tá melhor agora? Aí, agora melhorou. Opa. Okay, agora então tá bom. Vamos de outros fones de ouvido aqui. Aí, agora. Mas como eu dizia para vocês, beleza. Nós conversamos naquela primeira conversa sobre a explosão de pós-agrícolas que parecem inofensivas, mas sob dadas condições. Essas condições existem numa instalação agrícola das mais simples, das mais complexas, né? Então, da pequena fazenda até a indústria, essas condições podem ser reunidas. O fato de existir pó é um fato que a operação obriga, né, naturalmente. O fato de existir baixa umidade, que é outro fator, né, bastante importante para isso, e o próprio a fonte de ignição, de fogo, também. Bom, hoje a gente vê, o Cristiano vai se apresentar aí, falar um pouquinho, nós estamos juntos há mais de 10 anos aqui no Grupo Farol. Ele vai apresentar um pouquinho, por causa da formação que ele tem e da experiência que ele acumula, uma visão ainda mais ampla desses riscos que, independentemente de você ser um pequeno produtor, né, ter uma armazenagem pequena, usar apenas para silagem, quer dizer, existem riscos e a pressão social, financeira, governamental, comunitária, tem aumentado nos últimos anos.
né? Todo mundo percebe isso, né? Então, a nossa conversa aqui vai ser no sentido de tentar apoiar as pessoas a formar um pouco mais de consciência sobre esses fatores, e quem sabe uma coisa ou outra diga respeito à sua propriedade e não possa ser resolvido de maneira simples até, né? Evitando que isso depois cresça, se transforme num problema mais sério. Tá bom? Então, Cristiano, deixo com você a palavra. Tá ótimo, Miguel, obrigado. Só confirmando aí, todos me ouvem bem? Opa! Perfeitamente. Cristiano. Tá joia. E apresentar um pouco mais detalhadamente, então, minha formação de graduação de base, eu sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro de segurança e atuo na área, principalmente na área agrícola, há mais de 16 anos. Então, a gente tem alguma vivência, claro que tem muita coisa para se viver ainda, mas alguma coisa a gente já passou. Aproveitando, falando assim, eu estou escutando um eco, e vocês estão ouvindo um eco também? Não. Não? Então tá. O que eu percebo é que as normas de segurança, vamos falar de uma forma legal, em termos de legislação, antes de 2005, nós tínhamos 5 normas de segurança na área rural. Era NRR, Norma Regulamentadora Rural, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, em 2005, essas 5 normas se tornaram apenas uma e foi criada a NR31. E de lá para cá, essa norma de segurança ela passou por uma série de revisões, sendo a última agora no ano de 2022. Então, está bastante recente e com datas para entrar em vigor estabelecidas de um ano. Então, esse ano que muita coisa que foi alterado entra em vigor. Mas a gente percebe que nessa norma, é uma norma bastante completa, essa norma de segurança, ela traz dentro dela coisas como a parte de documento, a parte de agrotóxico, a parte de transporte de pessoas, movimentação de materiais, espaço, trabalho com silo, trabalho com secadores. Uma coisa que é muito vista pelos auditores fiscais quando vão nas propriedades, isso é uma questão dos alojamentos, onde essas pessoas dormem, residem, ficam, passam o tempo na propriedade, questão de onde eles fazem suas alimentações, sanitários. A parte de agroquímico, né, eu generalizo, eu falo agroquímico, e que a gente fala de defensivo agrícola, a gente fala de adubo foliar, fertilizante de maneira geral, uma série de itens aí. Então, eu trato como agroquímico. Então, isso são coisas que são muito vistas pelos nossos auditores fiscais enquanto de uma fiscalização nas propriedades rurais. Essa norma, ela traz uma série de responsabilidades para a gente nas áreas agrícolas e como a grande maioria dos nossos produtores rurais, eles estão aí na faixa de micro, pequeno e médio produtores, talvez eles ainda não chegaram à informação ou não tenham a preocupação necessária para isso. De certa forma, é importante a gente pensar porque segurança operacional, segurança na atividade agrícola, não é fornecer a EPI. O EPI ela é a última camada de produção, de proteção que nós poderíamos oferecer para os trabalhadores. Há inúmeras coisas que nós podemos fazer antes do fornecimento do EPI. Por exemplo, uma proteção de uma parte móvel, um cardan que fica lá em movimento, se a gente colocar a capa protetora desse cardan, a gente pode reduzir a possibilidade de ter um acidente com gravíssimas consequências. Miguel, né? Miguel, só uma coisa. É o Miguel mesmo. É o Miguel. Cristiano. O Cristiano. Você tocou num ponto aí que eu gostaria que você frisasse bem. Porque o maior número de acidentes que nós temos dentro da propriedade, dentro da cidade de Socorro e da região, são acidentes exatamente com cardan agrícola. Cardan agrícola desprotegido. Cardan agrícola que o cara põe um prego para fazer a trava da cruzeta ali, esse prego pega na roupa e um abraço. Eu gostaria que você frisasse bem isso aí. Com você. Bacana, Joaquim, obrigado. Sim,
que acontece? A gente vai fazer engraxar o cardan, fazer alguma coisa ali, tirar para uma pequena manutenção, aquela capa, de alguma maneira, quem está manipulando esse cardan entende que aquilo atrapalha o contato e colocar e tal. Ele não pensa na proteção efetiva que ele está oferecendo para a gente enquanto a gente está próximo a ele. Aquilo lá, esse cardan ele gira numa velocidade, né, rotação por minuto é enorme. E principalmente quando a gente vê na maioria das vezes a gente vê a proteção, mas a principal ponto de pega do cardan são nas extremidades, que são justamente nas cruzetas, né? E ali ele tem duas proteções nessas extremidades que são maiores, são mais abauladas, e são as primeiras que saem, que quebram, e não se dá atenção, não substitui. E aí é isso que você comentou com a gente. A grande maioria dos acidentes são nessa situação, com exposição a cardan em movimento, e, de novo, com um resultado extremamente grave. Uma sequelante, com morte, horrível de visualizar. Epa! Ainda nesse sentido do que a gente pode fazer, o que a gente vê também a pouca capacitação dos trabalhadores na área agrícola. Então, a gente tem instituições aí, privadas e públicas que podem nos auxiliar nesse sentido. Tem aí Senar, que estão vinculados a sindicatos rurais, com outros treinamentos. Nós, da Farol, a gente tem outros players, outras pessoas, outras empresas no mercado, treinamento. E a gente tem, no mínimo, 5 modalidades importantes e obrigatórias de a gente treinar as pessoas no campo. Que seria quanto à operação e manutenção de máquinas agrícolas. A questão da aplicação, manipulação dos agrônomos. O que não? A gente tem a questão que são equipamentos que a gente utiliza muito no campo, e a questão de espaço confinado e trabalho. Então, esses são os principais capacitações que a gente precisa realizar dentro das propriedades agrícolas, mas, de certa forma, é raro a gente ver essas capacitações em pequenos e médios produtores. Apesar de termos a disponibilidade de forma gratuita para essas capacitações, acredito que por falta de conhecimento do próprio empresário rural, agricultor, agropecuarista, ele não realiza esses treinamentos na propriedade para os trabalhadores. A gente tem também necessidade de obrigações realmente legais, uma série de documentos, e um dos principais documentos, eu diria, principal, que atualmente chamam de PGR-TE, o Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, onde um profissional da área de saúde e segurança faz todo o levantamento de todas as atividades da propriedade e quais riscos, perigos e riscos as pessoas que estão executando essas atividades estão expostas. Uma vez que identifica quais são esses perigos e riscos, é necessário a gente apresentar também quais são os controles que a gente pode exercer para reduzir, eliminar, minimizar a exposição dos trabalhadores nesses perigos e riscos. Vocês me ouvem? Opa! Beleza. Uma vez que, se eu não tenho implementado todas as formas, ou a forma de controle ideal para esse perigo e risco identificado, eu tenho que estabelecer um plano de ação onde eu vou indicar quais serão as atividades ou ações que eu tomarei para que, num
período, num prazo de tempo, eu consiga cumprir isso e reduzir a exposição dos nossos trabalhadores no campo. É válido dizer que tem coisas que a gente faz uma avaliação de forma qualitativa e outras de forma quantitativa. Dando um exemplo, então, por exemplo, se eu estou num ambiente e eu sei que tem um barulho lá, um ruído, beleza, qualitativo, tem um ruído. Agora, quantitativo, quanto tem de ruído nesse local? Aí tem que ir lá com equipamento específico e fazer a avaliação quantitativa, a gente chama esse equipamento de dosímetro. Então, vai lá e faz essa avaliação. Então, quais são alguns riscos que a gente diz ocupacionais na área agrícola? São ruído, vibração. As máquinas agrícolas, como na introdução, o Marco comentou com a gente aí que hoje nós estamos com equipamentos agrícolas extremamente tecnificados, com uma tecnologia extraordinária, mas nem sempre foi assim. E como nem sempre foi assim, a gente ainda encontra no campo máquinas bem antigas, tratores com 20, 25, às vezes 30 anos, né? Às vezes até mais. E aí vocês vão me ajudar a lembrar, como é que era o assento desse trator lá atrás? Ele era puramente de metal. Depois, passaram-se algum tempo, agregou uma espuma. Depois de ter agregado essa espuma, deu uma densidade maior nessa espuma, um pouco maior. Hoje, os assentos das máquinas agrícolas, eles têm amortecedores. O operador ele fica extremamente confortável nessa máquina agrícola. Mas a gente tem que fazer uma avaliação que chama-se de vibração, para ver se o operador fica lá chacoalhando na máquina nos 3 eixos, né? Lateralmente, frente, trás, cima e para baixo. E aí isso possibilita um agravo à saúde desse trabalhador. Então a gente tem que fazer essa avaliação. E acredito eu que aquele pequeno e médio produtor, que também penso que seja a maioria da nossa audiência na Rádio FM Socorro, que desconhece a necessidade de fazer uma avaliação desse tipo. Então, é importante a gente consultar profissionais da área e entender o que eu tenho que fazer, porque uma vez que, se eu tiver uma visita de auditores fiscais, certamente esse documento será exigido e, por isso, também essas avaliações serão necessárias que sejam apresentadas para esse público. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar na saúde e na segurança das pessoas. Não é porque vai vir alguém me fiscalizar que eu vou tomar algumas medidas e fazer essa parte, eu vou usar uma palavra aqui pejorativa, mas legal. Não, eu tenho que pensar na pessoa, né? Então, o que eu tenho que fazer na minha propriedade para que nós consigamos deixar os nossos trabalhadores, e a maioria dos nossos pequenos e médios é agricultura familiar. Então, eu vou deixar que a saúde do meu filho, a saúde da minha esposa, a minha própria saúde, ela seja mantida, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer e cuidar. Eu queria deixar aí para algum comentário de vocês, se vocês têm alguma observação a fazer, se está indo de encontro à expectativa de vocês. Para mim está espetacular, e eu acho que é um tema que a gente tem que bater firme e bater colocado, porque eu lanço uma aposta aqui no programa Agronautas em Ação e falo para você que todo dia o Hospital de Socorro recebe pelo menos um acidente com máquina ou equipamento agrícola. Pelo menos um acidentado por dia nós temos no município de Socorro, que fez ou se machucou no cardão, ou se machucou numa correia, ou se machucou na ensiladeira, ou o trator fez alguma coisa, ou principalmente o trânsito, ou pessoas em cima do paralama do trator. Andando na roça, em cima do paralama, ou na traseira o cara cai, a carreta passa por cima. Todo dia nós temos pelo menos um acidente aqui em Socorro. Com você, mano, Cristiano. Quando você estava iniciando a sua fala, no primeiro momento veio essa imagem, isso na minha cabeça da condução de pessoas no paralama, né, dos tratores, às vezes ali no terceiro ponto, atrás, né,
no guincho traseiro das máquinas, o pessoal vai sendo transportado ali. Isso é uma coisa que diminuiu, mas acontece demais. A gente brinca, né, que tem a Ludmila, que trabalha conosco na Farol, ela fala, é raro, mas acontece muito, né? Aqui é isso. É raro, mas acontece muito. E nesse sentido, a gente tem que pensar, né? Porque a gente sabe que é errado fazer isso. Assim como nós, pensando no ambiente urbano, eu andar numa contramão, eu sei que é errado. Eu viro e entro numa contramão. Então, é um ato que a gente tem aí inseguro, vamos dizer, mas é culposo, né? Eu sei que eu estou fazendo errado e faço. Então, se der problema, eu sou responsável por isso daí. Do ponto de vista de acidentes na área agrícola, a gente também fala muito da questão da linha de tiro, né, pessoal? Às vezes eu estou fazendo uma manutenção num carrinho de uma plantadeira e a gente tem lá uma mola sob pressão e a pessoa está lá desaparafusando para fazer uma manutenção nesse carrinho, para precisar sacar ele dali, tirar ele dali. E aí, como está sob pressão, a hora que chega no final da rosca, essa mola tem lá o movimento e essa porca direciona e pode acertar minha face. Se pega no olho, eu vou ter sequela. Coisas como olho e ouvido, uma vez danificado, raramente a gente consegue retornar a visão ou a audição 100% do como nós éramos antes. Então, fugir da linha de tiro. Tem uma série de coisas, recolocar um extensor na ferramenta, ficar de lado. Então, eu tenho que pensar da onde que a energia vai desprender. Se esse negócio for para algum lugar, para onde que é que vai? Vai para cima, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, se vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se vai para cima, eu vou ficar afastado. Então, é pensar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de preocupação com a gente mesmo, nesse sentido. Onde que essa energia, para onde vai essa bala, né? Para onde que vai se desprender isso, para onde que vai? Então, percebam, a gente não gasta R$1 para isso. É comportamento, é eu ter a ideia e a noção daquilo onde eu estou exposto, qual é o problema que eu estou exposto e sair de lado, né? E tomar algumas pequenas ações, usar a ferramenta adequada na atividade. Então, por exemplo, alicate não é martelo. Martelo é martelo, alicate foi feito para alicatar, né? Então, usar a ferramenta correta para a atividade, não improvisar. No campo, a gente tem muito essa cultura de improvisação. Então, reduzir isso ao mínimo, né, ao máximo que a gente puder. Não improvisar as coisas e usar as coisas para aquela finalidade que realmente ela se define. Voltando a falar, então, de acidentes que nós temos na área agrícola, então nós citamos aqui, agora até então, 3 situações, né? A questão de cardan, andar no paralama e, por exemplo, uma porca que se desprende. Mas o que mais acontece no campo são aqueles acidentes com as mãos, né? Uma martelada no dedo, um corte, um prensamento de mão. E eu tenho que pensar que não é o EPI que vai salvar a minha vida. São outras medidas de controle que eu posso adotar nas minhas operações, nas minhas tarefas, nas minhas atividades, que vão nos ajudar nesse sentido. Cristiano. Oi, sim. Vou fazer uma pergunta para você, é o Marco falando. Quando você vamos dizer que você tirou a carteira de motorista. Ao tirar a carteira de motorista, você fez um curso das leis de trânsito, você sabe, enfim, você entendeu, você está habilitado lá, você passou por um treinamento que não só é de conhecimento, como de segurança também. Praticamente, as leis de trânsito são leis de segurança, né? Quando você vai comprar uma máquina ou equipamento, o fabricante, ele não faz essa função, não é isso? Ele só te vende a máquina, não é isso? Ele vem no máximo um manual de operação. Mas você conhece algum equipamento que venha com um manual de segurança, alguma coisa assim, ou não? Ou tem, vamos supor, se eu vou comprar uma motosserra, eu tenho um treinamento para usar essa motosserra,
Ou não, eu só tenho lá o manual para trocar óleo, alguma coisa assim. Como que o aspecto segurança ele é abordado com os equipamentos agrícolas pelos fabricantes? Não sei se você... Eu entendi, compreendi a pergunta, eu vou dividir ela em 3 partes. Tá. Primeiro, a questão da CNH. A CNH, ela, para operadores de máquinas agrícolas, uma vez que esse operador transite com a máquina agrícola em vias públicas, nós temos estradas municipais de terra. Então, para um operador transitar nessa via pública, ele tem a obrigatoriedade de ter a CNH categoria B, B de bola. Se eu fazer operação em área privada, não é exigido a CNH. Mas se minha propriedade, eu tenho um talhão do lado direito da via pública e o outro do lado esquerdo da via pública, eu cruzar, e se acontecer algum problema, enquanto eu estiver cruzando, né, lei de Murphy, né? Então, enquanto eu estiver cruzando, se acontecer algum problema, essa CNH será exigida. Isso é uma questão. Nossa, isso é fantástico de você dar essa explicação aí, principalmente, pessoal, aqui em Socorro, mais uma vez, que eu vou citar, que é muita criança dirigindo trator, operando máquina agrícola. Não é criança que eu falo, é 15 anos, 16 anos, tá pilotando, mas muita gente, muita gente. E é interessante falar esse lado, que a CNH é exigida na operação de uma máquina agrícola, desde que ela esteja em trânsito numa estrada municipal, uma estrada estadual, seja o que for. Com você. Positivo, isso mesmo. E outra situação aí, indo um pouco mais de encontro com a pergunta sua, Marco, é questão que, quando eu falei para vocês lá das capacitações no campo, existe também uma obrigatoriedade de ter um treinamento, uma capacitação mínima de 20 horas para operadores de máquina, operação e manutenção. E tem que ser naquela máquina a qual ele está conduzindo, para que ele entenda os comandos, né? Vamos usar o exemplo que vocês conversaram quando o Miguel teve aí. Não adianta um piloto de avião que vai conduzir um Boeing treinar no ATR. Ele tem que treinar naquela aeronave a qual ele vai conduzir. É claro que ele vai passando passo a passo até chegar naquela máquina específica, mas ele tem que ser treinado naquela máquina específica. Então, a norma nos exige, a legislação nos exige que eu tenho que ter uma capacitação mínima de 20 horas, que trata de operação e manutenção, mas uma manutenção básica da máquina agrícola. E aí, nessa capacitação de 20 horas, tem um conteúdo mínimo. Quando conduzir, quando eu entrar na máquina, subir, descer, formas, coisas simples e outras coisas um pouco mais avançadas, né? Mas também existe o que é praticado pelos fabricantes de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, que são as entregas técnicas. Quando um produtor rural adquire uma máquina nova, zero, de um determinado fabricante, uma determinada revenda, essa revenda, ela oferece esse serviço gratuitamente, que isso já está embutido no valor da máquina, que é a entrega técnica. Então, vai um representante dessa empresa que vendeu a máquina agrícola, até a unidade produtora, até a fazenda, até o sítio, até a chácara, e orientar, treinar as pessoas que vão operar e conduzir aquela máquina agrícola. Então, a gente tem essas situações, aproveitar a possibilidade de um treinamento de máquina agrícola, como eu disse no início, que o Senar nos oferece, outras empresas privadas também oferecem, assim como a Farol oferece, mas também tem um Senar que é gratuito, que na maioria das cidades nossa, do interior brasileiro, possui um representante que são os sindicatos rurais. Então, com frequência tem esses treinamentos, e tem treinamentos específicos para colhedoras, para plantadoras, para pulverizadores, para tratores. Então, a gente aproveitar disso. Marco, respondi a sua pergunta? Valeu. Viu, Marcão? Eu quero aproveitar aí, eu vou aproveitar o gancho, eu vou falar para vocês. A minha vida foi vender máquinas agrícolas. E dentro dessa venda, a minha revenda, que foi minha revenda, hoje está com meu filho, com o Matheus, é a Mogiana Máquinas. O forte nosso sempre foi
a Steel. Steel, motores a 2 tempos. Então nós trabalhamos com toda a linha da Steel, sopradores, motosserras, roçadeiras, perfuradores e tudo mais. E a entrega técnica, ela é essencial. Você não vende uma máquina de maneira alguma sem antes fazer a entrega técnica. O que envolve a entrega técnica? Primeiramente, a fiação, lubrificação e regulagem do equipamento. Depois, utilização do EPI. O EPI ele vai junto na roçadeira, ele vai junto na motosserra, ele acompanha o soprador. E às vezes o pessoal não usa, fala um soprador. O soprador para pegar uma lavadora de alta pressão. Se o cara estiver usando uma lavadora de alta pressão e não tiver com óculos, ele corre o risco de um grãozinho de concreto bater a água bater no grãozinho de concreto e aquilo lá vir no olho. Ou o cara tá lavando o carro embaixo, aquilo lá bateu, a velocidade que vem aquilo lá é violenta. E ofende, vai causar um acidente com água. Então, todas essas coisas são passadas, a entrega técnica é feita, ela é exigida pela Steel. A gente já fez curso aí em São Leopoldo, eu fiz o curso ouro, prata e bronze. E dentro desses cursos, todos eles, a entrega técnica é essencial. Você tem que falar, bater em cima da terra. Vai transportar uma motosserra. Transporta a motosserra sempre com a capa no sabre. É uma coisa que dá acidente um atrás do outro. O cara tá andando com a motosserra, aquilo lá relou a corrente, no ato ele corta uma pessoa, ele faz algum dano. Então, são mínimas coisas que às vezes o pessoal não está acostumado, que é exigida na venda a entrega técnica ao produtor. Com vocês. Chocão, Miguel aqui. Você me permite? Oi? Miguel aqui. Vamos lá. O panorama que o Cristiano passou aí, eu acho que é fundamental a gente entender do ponto de vista das várias consequências que o risco traz para a gente. É importante entender, pessoal, que a área agrícola passou por muitas mudanças nos últimos 20 anos. Talvez como nunca tenha passado. Eu me refiro não apenas à produtividade, não me refiro à tecnologia que hoje é empregada, à adoção de mecanismos como precisão, né? Plantio de precisão, então, a adubação de precisão. Então, a área de agronegócio brasileira experimentou e isso vai continuar. Eu não vejo fim para isso, felizmente. Os riscos que essa área tem também estão sendo lentamente alterados em função dessa modernização. E as leis, isso é importante falar, também acompanham esse tipo de mudança. Então, eu vou retroagir um pouquinho a minha infância lá no interior, aqui no interior de Minas, né, lá em Capinópolis, onde eu fui criado até os 17. E era muito comum a gente conhecer, era muito comum que eu sabia nos 2 ou 3, isso para mim, para uma cidade do tamanho de Capinópolis, com 15 mil habitantes, era muita coisa. Eu conhecia 2 ou 3 amputados, nessas picadoras de cana que a gente conhece, de desintegradores, pequenas propriedades rurais. Né? Eu acho que todo mundo deve ter conhecido alguma coisa parecida com isso. Né? Pessoas que perderam a mão, perderam o braço, né? Perderam até mais que o braço e o antebraço juntos, em amputações assim. Vamos dizer, além de ser um acidente, esse especificamente, que é da categoria do Cardan, né? que atinge mulheres, por exemplo, com cabelos compridos e tal, e acidente é uma tragédia, é um filme de horror ver aquilo, o Cristiano tem razão. Mas eu estava dizendo que amputar um braço, né? Tirar uma vida, né? Cegar ou tornar alguém surdo é uma coisa horrorosa, né? Tanto do ponto de vista da humanidade quanto da consciência em que você carrega isso. Então, vamos deixar isso aqui bem entendido, né? Eu não quero nunca carregar esse tipo de culpa, sabendo que isso poderia ser evitado. Mas tem uma outra parte, eu disse da evolução das leis, né? A Bia está automaticamente convidada a dar a sua contribuição nesse assunto. As leis trabalhistas e a maneira como está sendo interpretada a lei, que também é bastante importante,
tem levado esses acidentes a uma proporção de indenizações, né, por danos morais, danos estéticos, quando acontece muito com escalpelamento, né, as pessoas às vezes perdem o couro cabeludo todo, né, cicatrizes. Isso está levando a natureza das ações trabalhistas, não bastasse a tragédia, né, que a gente enfrenta, está sendo de uma magnitude nunca antes vista. O que eu quero dizer com isso? Né? Que por falta de um conjunto de medidas de controle. O que é uma medida de controle? Aquilo que te afasta do acidente. Né? Então, uma proteção na correia do motor, lá para a polia que toca o picador, né? A capa do cardan, né? A proteção lá no alternador do trator, né? E tantas outras. Né? Essas são medidas de controle, são muitas. A última medida de controle é o tal do equipamento de proteção individual, o EPI, capacete, óculos, etc., porque ele está no fim da fila. Antes havia outras opções. Então, eu estava dizendo, além da tragédia, que a gente vai ter que, de alguma maneira, absorver, porque realmente é triste, o montante que está sendo praticado hoje em ações de ressarcimento, indenização por acidentes, né? Às vezes de jovens, né, com uma vida inteira, e a ação leva em consideração quantos anos de vida produtiva a pessoa teria, né? É capaz de quebrar uma pequena fazenda. Então, eu estou falando de R$500 milhão, 800 mil, R$1,5 milhão de reais, né, em ações dessa natureza. Normalmente isso vai a tribunal e a um acordo intermediário, mas qual agricultor, pequeno, médio, familiar, pode desembolsar uma quantia dessa por um acidente como esse? Repito, noves fora a tragédia, noves fora a culpa, a consciência, etc., né, que vão nos acompanhar. Tem mais um ponto aí. O trânsito de veículos, de máquinas agrícolas, tratores, transbordos, colhedeiras, etc., que passam pela rodovia, por exemplo, elas trazem um risco não gerenciado, muitas vezes não gerenciado, não controlado, para o trânsito local, que não sabe o que está acontecendo aqui. Né? Então, muitas vezes não tem sinalização, não tem os que a gente chama de batedores, né? O da frente e o de trás, que fazem algum tipo de sinalização para aquele movimento. E o trânsito numa hora indevida, né, numa situação não controlada, vai levar a uma tragédia, um carro que leva uma família inteira. Isso gera uma comoção na comunidade, né? A gente gera acidentes graves. Nós temos que colocar isso no tabuleiro, né? Já não é mais tão tranquilo quando era antes. Hoje as estradas estão muito mais movimentadas do que antes. Vocês vão perceber, o trânsito das cidades, mesmo as pequenas, mudou bastante. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Né? Todo mundo sabe que pelo meu tamanho e pela minha forma física, eu não devo fazer muito ciclismo, mas eu era ciclista. Eu fui ciclista por mais de 15 anos, né, de longas distâncias. E eu voltei a pedalar. Né? Eu voltei a pedalar porque o médico assim exigiu. Né? Eu sei que o risco de pedalar e não pedalar são diferentes. Né? Mas vamos lá. Eu estranhei o trânsito da minha cidade, Uberlândia, que eu conheço desde que vim para cá, né, para a faculdade, nos anos 90. É outro trânsito. Eu não pedalo assim, com grandes distâncias há uns 7, 8 anos. Eu estranhei o trânsito. É completamente agressivo em relação ao que era antes. Então, eu repito, o volume de carros, veículos em trânsito nas rodovias hoje é muito maior. O risco proporcionalmente aumentou. Né? Eu desconfio que a geração dos bons motoristas, dos motoristas conscientes, está indo embora. Eu desconfio. Né? Quando eu vejo as práticas que eu vejo aqui no trânsito da cidade, mesmo nas rodovias, eu tenho uma pequena percepção, isso é muito pessoal, né? Não é nada estatisticamente comprovável. A gente teria que ver a sinistralidade, né, do trânsito, mas eu acho que a gente deu uma piorada no trânsito como um todo. É importante lembrar que nós que temos máquinas agrícolas, às vezes interferimos nesse trânsito. Né? Todo tipo de precaução que a gente puder tomar,
para poder sinalizar esse trânsito, na minha opinião, pessoal, seria muito importante, sabe? Opa! Eu também acho Ô, Cristiano, deixa eu fazer uma. Eu quero aproveitar aí, gostei da explicação sua, do Miguel, mas eu queria. Porque nós estamos falando um monte de coisa muito relevante, que se aplicada, cara, fantástico. A educação, né, para a segurança, ela gera resultados positivos de prevenção. Marcão, desculpa só te interromper, eu ia pedir para você abrir a sua câmera, fazendo um favor, só para a gente poder te ver aí. Acho que eu fiz isso. Vamos lá, vê lá. Deu. E tá certinho aí, Bruno? Boa. Manda bala. Vamos supor, como é que eu vou fazer uma pergunta, porque vamos pegar, por exemplo, vamos focar no pequeno agricultor, aquele que é pequeno, ele tem lá uma colhedeira, uma motosserra, ele e a família manuseia. Como que vamos pegar no caso, na nossa cidade que está suportando aí a rádio, a Socorro, como que a cidade de Socorro poderia fazer um evento? Viu, Joaquim? Esse evento, ele pode ser gratuito, porque ele tem manuais, ele tem certificados, tem demonstração, tem aparelho, teria que ser remunerado. Mas como que poderia fazer um evento para pegar, por exemplo, focar no pequeno agricultor? Para que o pequeno agricultor tivesse acesso a esse tipo de informação, não só pelo YouTube, mas uma aula prática, vamos dizer assim, hipoteticamente, a Farol, né? Como é que você vê isso, Cristiano? Como é que isso poderia chegar aí de uma maneira por atacado? Como é que você pegaria ali 100, 50 pequenos agricultores? Então, eu estive comentando rapidamente a história do Sindicato Rural, do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Esses sindicatos, eles têm aí uma agenda anual dos treinamentos. E com certeza isso acontece em Socorro. Acontece, sim, sempre. O Sindicato Rural é muito atuante aqui e sempre tem cursos do Senar. Eu vejo sempre isso daí. E o que eu acho é que, às vezes, a falta de conhecimento do pequeno e médio que tem isso à disposição dele de forma gratuita, que ele pode ir lá. É claro que tem uma consideração que para a qualidade desse evento, dessa capacitação, não dá para fazer para 150 pessoas. Então, o Senar tem uma estrutura que ele oferece, no mínimo, eu vou estabelecer aqui, mas isso varia de treinamento para treinamento, no mínimo 10, no máximo 15 pessoas. Então, ele coloca lá essas pessoas na sala e tem 100% dos treinamentos, tem a parte prática, tem a obrigatoriedade de ter essa parte prática. Então, isso acontece já de maneira gratuita para os produtores e eu acho que talvez divulgar melhor isso, né? Aproveitar esse canal nosso aqui do Agronautas em Ação e divulgar isso aí, que é possível ele ter essa informação de maneira gratuita e com uma certa frequência. Como eu disse, existe a agenda anual nos sindicatos rurais para isso. Mas, de toda forma, nos colocamos à disposição também aí, né, nós do Grupo Farol, caso tenha Cristiano, esse desejo. Se você fosse numerar assim, colocar como o principal causador de acidentes no meio agropecuário, o que você colocaria? Máquinas agrícolas, implementos? Eu colocaria máquina agrícola, mas não tanto a operação, mas a manutenção, que a pessoa vai fazer uma manutenção ali, vai fazer uma regulagem, alguma coisa na máquina, e aí ele prensa a mão, tal, não enquanto ele está operando, né? Mas sim quando ele está numa atividade de manutenção dessa máquina agrícola. E associado a essa atividade da manutenção, e aí é a falta de conhecimento do que está fazendo. Porque eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, eu estou fazendo assim sempre deu certo, mas não é porque deu certo que é o jeito certo. Viu, Cristiano, eu gostaria que você batesse um pouco em cima de um negócio interessante, que chama-se pinos e engates. Os pinos de engate, a gente tem que ter uma ideia deles, porque ele aguenta uma certa tração, um certo peso. Não são todos os 20 pinos, tem pinos mais robustos, pinos menos robustos, mais grossos, mais finos. Então, às vezes a gente usa lá um pino inadequado para fazer um reboque do encapamento
o equipamento, a gente vai entrar agora num período chuvoso, é comum as nossas máquinas atolarem na beira de brejo, né? Na parte mais, com mais umidade nas áreas agrícolas. E aí vou precisar lá fazer um reboque disso. E na hora que eu vou fazer o reboque, às vezes eu não coloco o que a gente vê usar e que também é errado é o tal do cabo de aço, né? O ideal é que seja um cambon, uma cinta própria para isso, porque o cabo de aço ele faz um efeito chicote aí e tem inúmeros acidentes nesse sentido aí também no campo, né? Que arrebenta numa das extremidades e vai atingir ou a cabine do trator que está puxando, rebocando, ou se for do sentido contrário, a cabine do equipamento que está sendo o rebocado, o rebocador ou rebocado. Mas esse pino a gente tem que pensar, e antes de usar ele, a gente fala para grandes empresas aí, fazer um checklist daquilo que vai utilizar, né? Mas esse checklist não precisa ser formal, eu vou lá, tem um negócio escrito que eu vou lá e comparo. Para nós, pequenos proprietários rurais, agricultura familiar, olhar, eu dou uma olhada no meu pino, pô, mas esse meu pino aqui, ele está comido desse lado aqui, ele vai arrebentar, esse meu pino está trincado, né? Então, é fazer um olhar para isso, eu vou usar uma corrente, como todos nós sabemos, e isso é muito dito, né? A corrente ele é tão forte quanto o elo mais fraco, então se tiver um elozinho ali que está abrindo, é lá que a corrente vai romper e vai atingir alguém, dependendo do tamanho dela. Cabo de aço, se for usar o cabo de aço, a gente recomenda não utilizar. Mas a gente sabe que isso é o melhor dos mundos, né? E no campo, às vezes o produtor ele não tem tanto recurso assim, ele vai utilizar. Beleza, eu vou usar, optei por usar, vou correr esse risco. Olha, vê como é que está a situação do cabo, vê se todas as presilhas, no mínimo 3 em cada extremidade, se essas presilhas elas estão bem arrochadas, se elas estão colocadas corretamente, se o cabo de aço não tem uma avaria, se ele não tem uma torção, se ele não está desfiando, né? Então, atrelado ao pino, o que eu associar ao pino também que usar. Então, a gente tem aqueles chaveta quebra-dedo, né? Que coloca às vezes no pino. Cuidado naquela chaveta, ou tem outros tipos de chaveta que são colocadas para... Esse é o ponto que o camarada tem que chegar. Quando ele chega dentro de uma loja, de uma agropecuária, a primeira coisa que ele deve pedir é falar, vê uns 5 pino quebra-dedo aí para mim. Porque isso tem que estar na caixa de ferramenta do trator. Porque a primeira coisa, faltou na hora do engate, o cara põe a trava ali, se ele tiver até um pedaço de madeira, ele põe achando que aquilo lá vai solucionar. E é onde dá o acidente. Justamente, é isso mesmo. Concordo total e plenamente. E se a gente for listar aí, se for fazer, porque a gente também não faz isso no campo, mas se a gente for apurar a causa, o que levou ao acidente, se tivesse uma apuração, aqueles que envolvem pinos, sim, é a trava dele que não é a trava correta utilizada. Eventualmente vai ter uma quebra, sim, né? Claro, mas principalmente são as travas. Ô Cristiano, desculpa, pode ir. Vamos lá. Ô, Joca, não, era só para complementar uma coisa, era para associar esse momento aí também o instante do acoplamento, né? Do engate com o cabeçalho, do implemento e tudo, que é um momento em que você tem muita disposição de mãos ali, né? Tipicamente, mais da metade dos acidentes que a gente registra no Brasil, isso é mais ou menos mundial, e varia um pouco com o tipo de atividade, mas mais da metade dos acidentes de trabalho envolvem as mãos. Não é surpresa, não deveria ser, pelo menos. A gente trabalha com as mãos, são nossa principal e mais importante, mais precisa ferramenta que nós temos para uma série de movimentos. Então, o momento de acoplamento, né, de livrar a mão, não colocar a mão, que o Cristiano chamou mais cedo de linha de tiro, né, que para onde vai a energia, para onde vai o movimento, é identificar para onde é que vai, né, e nunca tocar, nunca se aproximar dessa linha de tiro. Isso é muito importante. Esse tipo de acidente com acoplamentos, né, com engates, são mais e mais comuns. A gente tem percebido um aumento desses acidentes, porque o maquinário está aumentando, né? As propriedades estão cada vez mais mecanizadas, né? Existe um movimento para aumentar
a carga máxima por equipamento. Então, as forças envolvidas também estão aumentando. Com isso, as solicitações mecânicas que acontecem nos equipamentos também aumentam. Então, existe um aumento do risco pela mecanização, né, que também está aumentando. Acho que tem que reagir com controles também, sabe? Ô Marcão, eu gostaria agora de você dar uma batida firme, porque até agora nós estamos falando do choque de máquinas agrícolas, do choque que significa a batida, o acidente. E o choque elétrico, e o problema elétrico, e os acidentes com energia elétrica que acontecem nas propriedades rurais, que é uma coisa que a água vê, o vento vê, mas a energia elétrica o cara não vê. Como é que é isso? Marcão? Marcão tá fora? Não. Pessoal, eu estava no mudo aqui, perdão. Seguinte, vamos devolver essa pergunta, respectivamente, para o Cristiano, né, para ele tratar isso. E depois dessa, Cristiano, nós vamos ter um outro tema, que são as máquinas automáticas que estão agora, tá? As máquinas com GPS, as máquinas que funcionam sem operador. Então, vamos falar primeiro do risco elétrico, tá ok? Por vocês que estão aí, por favor, aí, ó, cuidados com o manuseio de eletricidade no campo. Além do cuidado do manuseio com a eletricidade, as áreas que a gente, por obrigação de lei, a gente tem que ter aquela área de servidão, debaixo de redes elétricas, a gente não plantar nada, não cultivar nada. E a hora que você vai colher um milho, uma soja, onde que você põe o caminhão para receber esse milho da colhedora? Onde você põe o caminhão para receber soja? É debaixo da linha, que é o lugar mais limpo. E tem a história da indução, né? Que a energia vai passar. Então, começa a estourar pneu, o cara já fica assustado, já pula da máquina ali na hora, quer sair correndo. E existe um campo elétrico ali no piso, né? No piso, no solo. Então, de maneira prática, o que nós poderíamos fazer numa situação, por exemplo, onde a barra do pulverizador tocou num fio elétrico, onde teve uma indução, o equipamento está ali. A gente não relar nas partes metálicas do equipamento e saltar para o chão. Quando eu saltar para o chão, eu vou pular com os meus 2 pés no chão. Esse campo elétrico que está ali desse cabo, ele vai estar aí num raio de uns 20 metros. Então eu tenho que me deslocar sem tirar um dos pés do chão. Porque no termo elétrico, aí os engenheiros eletricistas vão me ajudar, vai equipotencializar, né? Então eu tenho que andar com o pé no chão e arrastar um pé, depois o outro. Arrastar sem levantar um pouquinho. O mínimo possível não posso levantar. Arrastar os pés, saindo dessa faixa de 20 metros, 25 metros, daí sim eu posso caminhar. Ou se não, eu posso andar que nem o Saci Pererê, com um pé só, pulando. E aí não vai equipotencializar. Então eu levantei um dos pés, saio pulando. Só que se eu me desequilibrar e colocar o outro pé no chão, e se eu tiver nesse raio do campo elétrico aí, eu posso vir sim a ter uma descarga elétrica, sofrer um choque e ter problemas com isso. Agora, um grande problema de instalações elétricas na área rural é que a gente não faz aquela manutenção própria, devida, ajustada, como deveria ser, né? A gente usa ali de alguns artifícios, né? Uma fita isolante aqui, um fio está descascado ali, um negócio lá, e não dá aquela atenção. E aí tem os pequenos acidentes, toma um pequeno choque ali, mas mesmo assim eu não vou lá e não resolvo o problema na causa, né? Eu não vou lá e troco a fiação, faço o isolamento que deveria. Eu vou convivendo com aquilo, põe uma borracha ali, vai danificando e tal. Então a gente tem que ser menos tolerante com essas situações no campo. Menos gambiarreiro, né? Vamos usar o termo bem técnico. A tal da gambiarra. Mas a tal da gambiarra é o DNA do brasileiro. Não, a gambiarra a gambiarra em energia elétrica, eu falo isso daí porque eu já vi muito acidente com energia elétrica acontecer
nas instalações. E, inclusive, acidentes elétricos quando o cara está instalando bomba d'água. Devido a essa gambiarra, o cara fazer isolamento errado, ligar o equipamento, achar que não fazer o teste para ver se está energizado ou não. Então dá uns trancos nos negros aí que às vezes é até fatal. Aí. Pessoal, tem uma... Miguel falando aqui. Tem uma combinação que a gente considera especialmente fatal com energia elétrica, que é metal, água e eletricidade. Toda vez que você tiver esses 3 elementos, você precisa ficar atento, porque algo pode acontecer, e se acontecer, porque o choque, ele não é o mesmo choque toda vez, né? Ninguém toma o mesmo choque 2 vezes. As condições, até o seu grau de hidratação, se você tomou água ou não no dia, né? E variando de pessoa para pessoa, pessoas mais jovens, mais idosas, com problemas cardíacos ou não, né? Mais gordos ou mais magros. Aliás, a única vantagem de ser gordo que eu conheço é que com o choque elétrico você é menos suscetível. Posso tomar choque elétrico, é tranquilo. Olha, eu recomendo não, tá? E nem recomendo engordar muito, porque senão a hipertensão te pega, Joaquim. Beleza. Então, você sai de um e cai no outro. Porque a gordura é eletricamente um problema, né? Mas ela é um problema sério para tudo o resto, articulação, hipertensão, enfim, todo o negócio que a gente conhece já. Então, o choque ele nunca é o mesmo para a mesma pessoa. Então, um choque que parece inofensivo para uma pessoa, que é só uma cosquinha, né? O local de aplicação é um outro fator, né? Que tipo de calçado está usando. Né? Para outra pode ser letal. Tá? E a gente tem que lembrar que a gente não tem pessoas para poder fazer uma reanimação cardiopulmonar no meio de uma propriedade rural, 50 quilômetros da cidade, né, 3 horas da manhã de uma sexta-feira, né, que é quando acontecem as coisas, né? Não é muito bonito isso. Então, eletricidade realmente é um problema, é a energia mais útil e mais frequente que a gente encontra em qualquer instalação agrícola ou industrial, né? Não tem distinção. É uma energia prática, é uma energia relativamente barata. Ela é fácil de ser aplicada, você põe 2 parzinhos lá e leva, mas aí, como o Bruno comentou agora, você pode falar de criatividade, né? A gente chama, a gente usa um nominho, né, de recurso técnico improvisado, mas quando é eletricidade, outras coisas também podem ser letais, sabe? Então, reconhecer isso, que isso é um problema e a gente pode ter um choque letal no momento em que você não pode reagir de outra maneira e a gente perde uma pessoa por um detalhe, né? Realmente é um ponto que hoje vocês citaram aí nessa primeira hora do programa pontos que eu vejo acontecer direto em Socorro: acidentes com cardan, acidentes com desintegradores, principalmente o cara que vai enfiar a mão ali para dizer, como é que fala? A máquina engasgou, a máquina entupiu, o cara vai querer soltar, vai pegar e puxar com a mão. Putz, isso aí é fora de base. E um acidente que acontece muito também são em roscas transportadoras, onde o camarada vai com a mão ali e ceifa o dedo na hora, ou a mão. Rosca transportadora é outro ponto que, nossa senhora, direto. Pessoal, e tem mais coisas também que, além da eletricidade, que eu queria tocar nesse ponto em seguida, que é a modernização da agrícola. Por exemplo, nós temos drones. Por exemplo, o agricultor ele pulverizava com um pulverizador, com aqueles arrastado lá na tomada traseira, depois tem aquele postal, e agora virou um drone, né? Então nós temos o drone, nós temos as colheitadeiras agora que estão literalmente sem operador. Você faz a programação, isso tudo, toda essa mudança tecnológica, da mesma forma que o Miguel observou que o trânsito mudou de alguns anos para cá, a tecnologia na lavoura também saltou. Então, você tem toda uma operação independente, né? Isso aí, Cristiano, vocês têm abordado esse tipo de segurança ou não? Máquinas autônomas, drones, como é que tem sido abordado?
Sim, tem aumentado cada vez mais, porque em termos de custo operacional acaba reduzindo, usa-se menos insumos, que se a gente considerar o que é mais caro são os defensivos agrícolas aí numa propriedade rural, e se usa menos produtos, né? Isso, a modernização chega, os riscos vão tendo alterações. Mas hoje, nesse sentido, nós temos menos ocorrências de acidente, utilizando, por exemplo, a questão de drone, substituindo os pulverizadores. Mas eu gostaria, com perdão aí, Marcos, eu gostaria de voltar a falar de agrotóxico, no sentido seguinte, vamos pegar lá atrás, o cara com a bomba costal. A gente ainda tem muita aplicação com costal nas nossas pequenas propriedades, aquele que o pessoal a gente fala de HF, né? Hortifruti. São áreas pequenas que às vezes a pessoa não tem equipamento ali, vai usar o costal. E infelizmente, a gente não consegue ter uma proteção mais efetiva para uma aplicação com pulverizador costal do que o próprio EPI. Claro, tem que ter a máquina regulada, sem vazamento, tal, mas o cara tem que usar aquele EPI, aquela vestimenta, não vou dizer que a gente está transformando o nosso trabalhador rural num astronauta, mas se olhando assim, né, aquela roupa ela é desconfortável, ela é quente, o cara tem que usar uma máscara, uma viseira, uma touca árabe, aquela roupa toda, um calçado de PVC, de borracha ali, com o calor. Ontem, na maioria das cidades aí, 35, 36 graus, imagina você fazendo uma aplicação costal com um equipamento. Então, e aí, esse é o ideal, mas o que a gente mais vê no campo são os produtores, os familiares de produtores fazendo a pulverização costal, mas sem usar o devido EPI, sem usar aquela vestimenta, sem usar uma luva, sem usar uma touca, sem usar alguma roupa apropriada, equipamento apropriado para isso. E aí, a conta um dia chega, ela vem. Então, é uma doença que acaba sendo silenciosa, e quando a pessoa está lá com seus 50 e alguma coisa anos, começa a aparecer o efeito disso. Coisas que ele se expôs há 20 anos, às vezes há 30 anos, há 25 anos, há 15 anos, há 10 anos, começa a surgir agora mais recente. Então, eu gostaria de deixar esse destaque para os nossos produtores rurais, seus familiares. Não deixem de se cuidar nesse sentido. Existe um exame que pode ser feito onde a gente monitora a nossa exposição, que chama, são dois palavrões, tá? Me permitam usar palavrão aqui nesse nosso programa, que chama-se colinsterase plasmática e colinsterase eritrocitária. É um exame de sangue que ele vai nos laboratórios, nessas clínicas de saúde, a pessoa recolhe o sangue ali e vai verificar, porque esses são enzimas inibidoras. Se o valor dela estiver abaixo de um certo limite lá, vai indicar que eu estou intoxicado, que eu tenho resíduo daquele produto químico no meu organismo. Então, fazer isso com uma certa periodicidade, uma vez por ano, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, que vá ao médico, quando fizer o exame de sangue, pede para o médico solicitar esse exame. Doutor, para eu saber se eu estou exposto ao químico aí, se tem algum problema do veneno no meu corpo, que exame que eu tenho que fazer? Vocês não vão decorar o nome que eu falei agora, mas o médico sabe, obviamente, e ele pode solicitar para vocês. Então, monitorem a saúde de vocês nesse sentido e não deixem de utilizar o EPI na aplicação de defensivo agrícola. Isso aí a gente pode até falar um negocinho sobre o defensivo agrícola, que esse efeito cumulativo é aquele negócio. Não coça e não dói, mas te destrói. Pode ter certeza disso. Então, vamos lá, vamos dar sequência na programação aí, são 9 horas e 19 minutos, manhã do dia 24 de setembro, aqui abrilhantando a nossa programação, tá aí o Marcelo Ramos, que hoje não tá falando nada, tá lá em Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, deve estar passeando por lá, fazendo alguma visita em plantações de semente de braquiária, produção de semente de braquiária, lá do João Escarella, vou mandar um bom dia para ele. O Miguel, Cristiano, Marcão, Bia, Bruno e Joaquim, aqui na Rádio Socorro. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar, e o telefone 3895-1444 está à sua inteira disposição para as perguntas que você queira
Você tem algum problema aí? Oh, não, lá na minha propriedade aconteceu um acidente tal, aconteceu um acidente tal. Como poderia ter sido evitado esse acidente? Se você tem alguma dúvida, ligue e pergunte, que hoje nós estamos com os grandes técnicos da segurança na agropecuária aqui na 103.1. É com vocês. Vou perguntar mais um aspecto também, pessoal, aproveitando, Cristiano. Na parte de manuseio de animais, vamos dizer que você tem uma criação, você tem lá uma leiteria, ou enfim, o frango, o porco. Aí, no caso, esse manuseio, além do aspecto sanitário, o que você observa para a gente, Cristiano? Vamos por parte, então vamos falar um pouco de bovinocultura, um pouco de suinocultura, um pouco de avicultura. Então, se nós considerarmos uma pecuária de leite, né, o principal problema, pensando em saúde e segurança, é a ergonomia. Se nós não temos uma propriedade tecnificada, onde eu tenho uma ordenha mecânica, onde o retiro é manual, então a postura que o nosso trabalhador fica, ela é sacrificante para ele a médio e longo prazo, né? Então, o ideal é que nós tenhamos a nossa coluna cervical reta, então o nosso pescoço alinhado com as nossas costas aqui e procurar ficar reto. O tempo, de novo, a conta vem, vai parecer uma hérnia, um bico de papagaio, né, essa pessoa, e ele é por conta da atividade que ele está ali há anos exercendo. No termos de acidente, é o coice, né, para a pecuária de leite, faz aí, apeia as patas da vaca, o bezerro e tal, mas na pecuária de corte é o principal, é o animal que não é domesticado, né? Então ele vai investir na gente, vai querer vir dar umas cabeçadas, vai dar coisa. Então é manter a distância, né? Quando está no cavalo, pessoas ajudando, ter operações, se puder trazer isso para mangueira, se puder trazer um animal para dentro do curral, usar ali o que a propriedade oferece para ele, para reduzir a exposição a esse coice, reduzir a exposição a esse investimento. Oi? Viu, Cristiano? Você sabe que esse ponto que você está usando aí, a vida inteira nós tivemos uma pequena propriedade rural aqui em Socorro e sempre, meu pai, meu avô, sempre gostaram de ter criação. Sempre tivemos uma bezerrada, um gado lá. Quando essa propriedade ficou para mim, eu sou desajeitado para lidar. Eu sou capaz de carregar um caminhão de ferro velho, fazer um punhado de coisa. Mas para lidar com criação, eu não tenho muita habilidade. O que eu fiz? Qual foi o primeiro passo que eu fiz? Eu vou ter lá os meus bois, vou cuidar e tal. Primeira coisa, comprei um tronco da Coima. Até quero fazer a propaganda, porque eu mandei comprar, instalar um tronco da Coima. Instalou o tronco, quanto mais bravo for o boi, mais fácil é de lidar com ele. E com total segurança. Então, existem equipamentos. O que é um equipamento? Você quer mexer com boi? Primeira coisa, compra um tronco de contenção. Tronco de contenção. Você segurou o pescoço, segurou o vazio, segurou a anca, acabou. Faz o que quer com o gado, faz castração, curativo, vacinação, tudo, sem correr nenhum risco. Esse é o primeiro passo. Concordo, é isso mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, o que a gente vê em algumas propriedades rurais aí, que são simples, o pessoal chama de salva-vidas. Faz um cercado de 2x2, coloca lá arame farpado, com um colchete numa dos cantos aí. Quando vai fazer a cura do bezerro, fazer alguma coisa, coloca esse bezerro por dentro desse quadradozinho aí, desse quadradinho, e faz toda a atividade, todo o manuseio do bezerro ali dentro. E a matriz, a mãe, não vai investir, porque está protegido ali, ela fica lá de fora, nervosona, raspando a pata ali no solo e tal, mas ela não consegue entrar para dentro e atingir a pessoa que está na atividade. Então, é um negócio simples, às vezes é uma distância, certa distância, até trazer na mangueira, até trazer no curral, mas isso também é um recurso que a gente pode usar em pontos estratégicos da propriedade e que são extremamente úteis, de fácil solução, baixo custo e com controle efetivo, vamos dizer.
Você sabe que recentemente nós tivemos um acidente. Um acidente, não foi um acidente tão grave, mas poderia ser muito grave, com um grande companheiro nosso. Aqui não vou citar o nome dele, mas o que acontece? Todos os dias, a filha dele tirava o leite dessa vaca. Todos os dias a filha ia lá e tirava o leite. Um dia, esses dias para trás, aí a filha viajou. O filho foi lá e foi tirar leite. A vaca estranhou, deu um coice na cara dele. Você entendeu? Não fez nada, não ofendeu nada, só que o que saiu de sangue, e depois ele começou a sentir, o céu da boca ficou preto, de tanta pancada que foi, e foi um acidente assim horrível que aconteceu. Por quê? Porque o cara acha que está acostumado, ou melhor, a criação acostuma com quem lida com ela. Tô certo, Miguel? Pois é, as duas coisas acontecem. A criação se acostuma com o seu criador, né? E nós, seres humanos, nos acostumamos com os perigos que nós vemos. Então, é um caminho de dupla via, sabe, Joacam, meus amigos aí? É interessante vocês... Eu vou dar só uma regredida aqui no assunto para trazer de novo aquele assunto das roscas transportadoras, que a gente chama de roscas só, né? Ou helicoide, depende do local. Porque você acostuma em ver aquilo rodando trabalhando a uma velocidade aparentemente inofensiva. E isso passa a fazer parte do seu cenário. Todo tipo de acomodação nesse sentido te rebaixa as proteções. Então, uma das coisas que a gente encontra sempre em acidentes, isso não quer dizer que alguém foi incompetente ou foi negligente, essa não é a linha que eu estou adotando aqui agora, pessoal. Mas você se acostumou com o que viu, né? De repente você se acha mais rápido, mais esperto, vamos colocar esse termo aqui, do que o que está acontecendo ali, né? Você é mais sabido do que o helicoide, do que a rosca. E o que a gente não consegue entender, porque não é visível, né? É que apesar da baixa velocidade, a força que aquilo lá está exercendo é muitas vezes maior do que o necessário para romper músculo, osso, ligamento, tudo que você tem, cartilagem, né? Nós somos, apesar da aparência, né, relativamente agressiva, que a gente consegue às vezes colocar em uma pessoa, nós somos todos muito frágeis, assim, né? Tanto é que o material que simula o corpo humano para testes com tiro, né, balísticos, se chama gelatina balística. Né? Não é à toa, é que nós somos meio gelatinosos, muito mais que os outros, né, que é o meu caso. Mas o fato é que essa aparente tolerância que vai aumentando com a falta de acidente, né? Ela vai aumentando. Desculpe fazer esse paralelo com a criação, né? Que se acostuma com o seu criador, mas eu vou dizer que nós também nos acostumamos com as ameaças que estão ali. Um dia junta uma coisa com a outra e o que dá todo mundo conhece aí, né? É isso aí, Joacam. Ele tá acostumado. Esse tá acostumado é o pior de tudo. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo errado. Não, ele tá acostumado a fazer aquilo. É esse costume que a gente precisa quebrar. Esse costume tá fazendo a coisa errada. Quantos acidentes nós tivemos em Socorro devido ao pessoal tirar aquela cebolinha que vai no câmbio do trator, tira a cebolinha que você tem que colocar no neutro. O cara pega, não, isso aqui não serve para nada, e tira aquilo ali. Pronto, dá partida debaixo do trator, o trator está engatado, um abraço, já foi. Quantos acidentes aconteceram desse tipo aqui? Quantas pessoas ficaram aleijadas por retirada de falta de equipamento de segurança? E também porque ele está acostumado a fazer. É o costume que acaba com tudo. Ô Marcão, você que tem uma ligação assim, você tem um lado espírita bacana e tal, eu gostaria de fazer uma pergunta, até não sei, se você não quiser responder, não precisa responder. Mas você acredita que existe um aviso antes de acontecer um acidente? É o anjo da guarda, né? Todos nós temos. Isso está na doutrina espírita, para quem quiser ler, tá? Todos nós temos um anjo protetor. Isso está, inclusive, no livro dos Espíritos, muito bem explicado, tá? E esse anjo da guarda, ele nos acompanha em mais de uma vida, não só nessa, que nós estamos aqui, na anterior e na posterior também ele estará conosco.
Então, ele nos ajuda em forma de intuição. Agora, o anjo da guarda, ele tem por atribuição do próprio Criador, do próprio Deus, ele tem limites, ele sugere, mas a pessoa tem a liberdade de acatar, que é o livre-arbítrio. Você pode ou não acatar as sugestões do seu anjo da guarda. Se você acata, você é mais feliz. Se você não acata, você sofre muito mais, não só fisicamente. Mas nós temos, sim, agora, existe um limite para a ação do anjo da guarda. Por exemplo, a capacitação, a inteligência. Vamos supor, vamos admitir que na minha vida anterior eu falei italiano. Eu nasci na Itália, por exemplo, né? Agora eu estou no Brasil. Então, eu vou ter muita facilidade com coisas no idioma italiano e nas coisas da Itália, porque eu já trago isso. Mas se eu for lidar, por exemplo, com uma coisa nova, eu tenho as dificuldades, eu tenho a ignorância. E a ignorância você não tira com o anjo da guarda. O anjo da guarda é só intuição. O anjo da guarda pode te inspirar, mas você tem que aprender. Tá? Então, o aprendizado, a formação, o estudo, o conhecimento, o anjo da guarda não supre. Porque o anjo da guarda é intuição, proteção, inspiração. Se você quer estudar, ele te dá ânimo, te dá força. Mas o seu esforço em estudar, em prevenir, em aprender, isso não tem anjo da guarda que isso é impossível. O anjo da guarda ele não pode fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, o anjo da guarda ele pode te inspirar a ter cuidado, mas ele não dirige para você. Tá? Vamos pegar o meu carro. O meu carro, o anjo da guarda ele pode me intuir que tem um problema para mim tomar cuidado, reduzir a velocidade, mas ele não conserta o amortecedor, ele não conserta a direção, ele não conserta o pneu careca. Tá? E às vezes o cara conserta com arame, né? Exatamente. Então, a prevenção, a educação, ela não é suprida por ninguém. Não adianta nem... Toda angelitude tem seus limites. O ser humano tem a liberdade de fazer ou não, tá? Eu acredito nesse negócio do aviso, porque muitas vezes eu vou fazer alguma coisa e falo assim, não faça que dá errado. E eu já breco. Antigamente eu até teimava, mas eu falo, não, vamos parar com isso daqui que vai dar errado. Intuição fala para parar, melhor parar. É melhor parar. Então vamos lá, manda bala. Só uma coisa, existe trazendo para o mundo terreno, apenas um pouquinho, existem as réplicas do que vocês falaram aí no mundo material. Né? Para nós que lidamos com risco, existem o que a gente chama de quase acidentes. Né? São situações em que... Como que chama? Desculpa, Miguel, eu não entendi. Chama como? Chama quase acidentes. Quase acidentes. Quase acidentes. Certo. São situações que você tinha reunidas todas as condições necessárias, você tinha o cardão, você tinha a desintegradora de cana, você tinha a pessoa, você tinha a falta de treinamento, você tinha a parte mecânica exposta, você tinha o improviso, você tinha a máquina embuchada, mas por uma fração de segundo a pessoa tirou a mão e a máquina raspou a unha, ou quase se sentiu o ventinho, né, raspando a unha, mas não houve contato. Isso tirou a mão, tal. Isso é um caso de acidente. Se quiserem entender isso como um aviso angelical, sei o quê, mas o risco, ele, às vezes, quando tá tudo certo, ele avisa que está acontecendo. Certo. Então, nós temos, quando a gente faz gestão de riscos, a gente tem um cuidado muito especial com isso. Somente pede muito mais na área industrial, e agora a área agrícola está incorporando esse tipo de coisa para avisar quando as coisas acontecem. Eu passei ontem ali e quase caí num dreno, numa curva de nível. Esses avisos, eles nos ajudam a fazer o papel que o Marco Basso agora comentou. Então, sim, existem... isso que você diz que é intuição, Bruno, se chama percepção de risco. É um processo cerebral por uma série de neurotransmissores que avalia, e à medida que você soma mais experiências, você vai tendo, essa intuição é a formação de laços neuronais. O que causa isso, se é extraterreno, extracorpóreo, eu não vou entrar aqui porque eu não conheço essa matéria.
Mas eu sei que existe isso, porque é comprovadamente científico essa formação de laço. Então, você assim, nossa, esse troço aqui está com uma cara que vai dar ruim. Na verdade, não tá com uma cara que vai dar ruim. Você juntou fatores, experiências anteriores, né? Estou dizendo nessa vida, né? Não estou dizendo de vidas passadas, porque eu não conheço disso. Você juntou experiências anteriores, histórias, viu uma reportagem, leu um artigo, avaliou, amadureceu como profissional, juntou isso tudo numa série de neurotransmissores que formou uma ligação neuronal que disse, não faça. Miguel, tem um pessoal que fala que o avião não cai, o homem derruba. Você concorda com essa teoria? Derrubar é uma palavra muito forte, mas não existe erro que não seja humano. Não tem falha mecânica, não tem falha elétrica, é tudo erro humano. Falha de projetos, é isso. O que não quer dizer que quem fez aquele erro tinha a intenção de derrubar o avião. Né? A aviação como um todo, ela, vocês podem perceber pelo que está aqui em cima, né? Ela é minha inspiração desde muitos anos. Eu não tive tempo de concluir meu curso de piloto, que eu sou piloto de simulador certificado, mas não sou de piloto de avião real. A aviação, ela me ensinou, Joaquim, demais amigos aí, ouvintes da Rádio Socorro, como é importante você entender de quantas variáveis se constroem as coisas. Né? E quando dá errado, por consequência desse pensamento, nunca é só uma ou duas que falham, é uma sequência de falhas, muitas delas que começaram há anos antes do acidente. Né? E só foram dar frutos, né? Frutos negativos, no dia que as coisas realmente deram errado. Então, um voo que há muitos anos passava sem um checklist, né, correto, um motor que não tinha revisão e pulou muitas revisões, né, por horas de voo e tal, um dia constroem o cenário perfeito. Se o acidente quase acontecer, né, o cara segurou o avião, tal, pousou meio de lado, mas esse acidente não aconteceu, é uma coisa, se ele acontecer é outra. Só para fechar a minha fala aqui agora, a aviação trata as duas coisas, o acidente e o quase acidente, de maneira muito séria e profissional. Certo. Por isso que ela é o que é. Por isso que você tem mais chance, por exemplo, de se acidentar de carro ou de ônibus do que num avião. Né? Mesmo um avião voando a 10 mil metros de altura, com quase 1.000 km por hora de velocidade, com as duas asas cheias de combustível inflamável, altamente inflamável, a menos 50 graus de temperatura, com 7% de oxigênio lá fora. O negócio é bruto. Não é Agora que a gente já falou nós estamos envolvendo a parte de acidentes, e dentro dessa parte de acidentes, sempre a gente está pensando na saúde do trabalhador, na saúde do operador de uma máquina agrícola e tudo mais. Eu gostaria de quem tiver a maior habilidade para falar isso, a respeito do grande inimigo do produtor rural, do inimigo que eu falo, inimigo da pele do produtor rural, que é o sol. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com ele? Ô, Joaquim, depois nós vamos precisar passar a palavra para o Cristiano, para ele complementar o assunto que ficou faltando lá da criação, tá ok? Manda bala aí. Manda bala, Cristiano, aqui. Você sabe que a gente não tem muito protocolo aqui. Depois você fala das queimaduras. Okay? Vamos lá. Não, pela ordem, né, que fala. Isso. Manda bala. Seguinte, aproveitando o assunto que o Miguel estava falando aí, da questão da percepção de risco e tudo mais, e dando um exemplo nosso do dia a dia, então, um assunto que nós tratamos foi a condução de pessoas no paralama do trator. Com certeza, aquela pessoa que caiu do lado de fora, algum dia que ele estava andando no paralama do trator, ele caiu para dentro. E ali tinha um anteparo e ele não... Então, teve o quase acidente. Só que ele não aprendeu a lição. Ele continuou andando em cima do paralama até que quando ele caiu para o lado de fora e passaram por cima dele. Então, é só complementando um pouco aí com um exemplo prático do que o Miguel disse. Se a gente voltar a falar daquela assim, o animal se acostuma com a gente, eu tive numa propriedade, uma pequena propriedade, mas muito organizada. A propriedade realmente era pequena, mas bastante organizada.
onde a família usava uniforme no dia a dia. Tinha lá o nome do sítio e tal. Pá. E eu era o único espertão ali que estava com a camiseta minha de trabalho normal. Onde vocês acham que o animal ia em cima? Essa foi boa. Tinha um prestador de serviço deles, que não era comum lá, que também estava usando a camiseta deles. Porque como ele estava na lida ali, era para vacinar, ele estava ajudando, o pessoal já sabia que o animal não ia gostar, pegou e deu uma camiseta para ele, igualzinha do uniforme lá do sítio. E eu que estava com uma camiseta branca, a Reis vinha em cima de mim. Bela então, dica. Realmente eles acostumam com a gente. E até essa questão visual, eu não sei que cor que eles enxergam, mas a minha era diferente dos outros, danado vinha em cima de mim. Para onde eu ia, os animais ficavam mais espertos comigo. Então, isso também é vamos dizer assim, um adestramento, né? Apesar de não serem domésticos animais, é uma maneira de ele se acostumar com a gente aí. Então, talvez se o filho do seu amigo tivesse com uma roupa parecida com a da filha, do dia a dia, poderia talvez ter... Não, foi excelente essa dica que você falou agora, a utilização do uniforme, não só o uniforme como uma apresentação da propriedade, mas também por esse lado aí que eu nunca imaginei. Você vê, é um detalhe, né? São pequenos detalhes que eu acho bacana que a gente aqui no programa que não tenha muita dó de falar esse negócio, que nem falar de cima do trator, do paralama do trator. Não anda, pelo amor de Deus, não faça, não cometa esse delito, porque isso é assinar o atestado de óbito. Agora, cardan, sem proteção, tem que bater em cima mesmo. Rosca sem fim, rosca transportadora, fica longe, tem proteção, equipamento desligado antes de mexer. É um punhado de coisas que a gente tem que bater em cima mesmo para evitar que aconteçam essas coisas. E escutar o anjo da guarda, a hora que fala, nego, não faça isso que vai dar errado. Aí é beleza. Então é com vocês. O que você falou aí, a pessoa que está conduzindo o trator, ela passou por cima do outro. Quando vai para um acidente com um hospital qualquer, se usou uma viatura, o SAMU, um resgate do bombeiro, tem que abrir o boletim de ocorrência. Pode ser que essa pessoa que estava conduzindo o trator seja processada civil e criminalmente porque ela gerou o acidente com um terceiro que não podia andar sobre o paralama. Se a pessoa que caiu vai a óbito, esse que estava operando a máquina vai responder civil e criminalmente por ter matado o outro. Então, não só nós não andarmos em cima, quando o cara que está dirigindo também não conduzir, porque ele, lá na ponta, ele vai ter que pagar por isso. Ele é o errado. Ele é o errado. É isso aí. Então, vamos lá. Tem uma coisa, queria ouvir depois, Cristiano, você, Miguel, o seguinte, esse é um depoimento meu. Quando em atividade, eu tocava trabalhos, né, de montagem, projetos, tal, operação, eu cuidava também das liberações de segurança, essa coisa toda, junto com o Departamento de Segurança. Pessoalmente, eu tinha um tipo de receio. Não sei se você conhece aquela frase, aquele jargão público que fala que quem sabe nadar morre afogado. Quem não sabe nadar não morre afogado. Você pode reparar, quem não sabe nadar não se mete a nadar. Quem sabe é que morre. Você já reparou isso? As vítimas de afogamento são pessoas que sabem nadar. Então, eu tinha muito receio. Quando eu tinha equipe, você tinha os caras novos que não conheciam a tarefa, aí você tinha o treinamento. Esses caras prestavam atenção. E quando os caras eram experientes, esses caras já não prestavam tanta atenção. Então, já vai viciado, né, Marcão? Oi? Já vai viciado. É o costume. Por exemplo, eu fiz uma viagem de avião essa semana passada. E é muito fácil. Toda pessoa que senta pela primeira vez ou é iniciante, ele escuta as orientações iniciais de voo, de segurança. As pessoas que já fizeram isso mais de uma vez, elas não prestam atenção, ficam olhando o celular, essa coisa toda. Então, assim, eu tenho me chama muito atenção, me preocupa muito, eu dou uma atenção especial para as pessoas mais experientes. As pessoas mais experientes tendem a ser mais permissivas pelo excesso de confiança. Então, eu não sei se vocês têm alguma estatística nesse sentido, alguma coisa do gênero. Você vai, Cristiano? O que acontece? Se nós utilizarmos o que a gente tem de estatística, vem do Ministério do Trabalho, e aí lá não tem esse número por tempo de casa.
Agora, o que eu vivencio nas empresas que eu passo são os dois extremos. Mesmo que o que tem pouca experiência, ele tenha passado por treinado, ele está mais avesso aí, está mais preocupado e tal, mas pela falta de habilidade em determinadas coisas, ele também está propenso a sofrer, a passar por algum acidente. E aquele que tem muita experiência, o Miguel sempre fala, é síndrome de Gabriela, eu sempre fiz assim, sempre fui assim, né? Então o cara sempre fez assim, ele acha que está tudo certo e esquece de reparar do lado, também é onde mais acontece. Então, eu diria que os dois extremos merecem um grande olhar. Existem empresas que, você sabe, Marco, que até diferenciam as pessoas por cor de capacete, por cor de uniforme, para saber que aquela pessoa ali é um novato na área, para gerar um olhar diferenciado para ele. Né? Exatamente. Nas implantações que nós fazemos de sistemas de gerenciamento de risco, indústrias, a agrícola também é assim, só que não tem capacete, né? Geralmente não tem. A gente usa um bonézinho endurecido, chamado casquete ou chapéu, mas a ideia é a mesma. A gente marca aqueles que são mais novos, porque os acidentes acontecem com os inexperientes e com os muito experientes por razões diferentes. Né? Mas acontece. Em termos de estatística, bom, dizem que o Brasil, a única coisa organizada que tem aqui é o crime, né? Então, é muito difícil tirar estatísticas dessa área, por exemplo. Que é uma área que tem muita gente. Para mim aí. Você fazer uma ideia. Não, você fazer. Só ele falou do crime. O cara cavocar um túnel para chegar num negócio de um banco e não acontecer um acidente com ninguém ali dentro, sem ninguém ver, é demais, meu. O crime realmente é organizado. Realmente organizado, né, Jacan? Demais. Bom, o que eu dizia para vocês é o seguinte: nós não temos estatísticas brasileiras, tem um monte de estatísticas que são as australianas, agrícolas são muito boas, algumas são impactantes, né? Só para dar um puxadinho para essa área. De cada 3 acidentes com altura abaixo de 4 metros, 2 são fatais. 4 metros é mais ou menos mato para a gente que faz a agrícola. Toda hora alguém sobe acima de 4 metros. Uma colheitadeira tem fácil mais que 4 metros. Né? Dependendo do ponto do trator que você vai para chegar a fazer um trabalho, chega perto disso. Então, eu vou repetir. A cada 3 pessoas que morreram, 2 foram abaixo de 4 metros de altura. Por quê? Porque é essa altura em que os controles estão baixos. Né? Você vai falar, será que pode subir aqui? O que você fala? Não, do chão não passa. Né? Vai nessa. Então, é o que você vai subir para limpar a calha do seu rufo lá em cima, é o que você vai ajustar a antena, vai puxar um cabinho não sei para onde, né? E a energia de um corpo a 2,5 metros, 3 metros de altura, né? Contando a partir da sola dos pés até o chão, é muito, muito tranquilamente pode romper estruturas internas, aí, pode quebrar o pescoço, e é um negócio sem jeito, né? Se não é a morte, é a paraplegia, tetraplegia. Olha, Miguel, coisa muito triste, né? Você sabe que esse ponto que você está falando, eu trabalho com sucata e vendo tubo, viga, cantoneira, esse material que eu compro em São Paulo e trago para cá. Tem um fornecedor grande em São Paulo que é a Ciclo Aço Metais e sempre eu estou buscando as coisas lá. Eu trazia muito antigamente escada. Você sabe que eu parei de trazer isso daí? Escada não é coisa que se compra em ferro velho. É meio assustador isso. Eu passei a ver, falei, não vou levar. Se essa escada veio parar no ferro velho, significa que ela não presta mais. Então... É um belo raciocínio. Oi? É um belo raciocínio. Se ela foi parar no ferro velho, ela não presta mais. Então como é que eu vou levar uma escada para revender isso daí? Porque o acidente de escada, acidentes em escadas, você sabe, eu estou falando isso para você porque Socorro, para os ouvintes que não sabem, Socorro é cidade acessível. A acessibilidade ela é um projeto que foi feito aqui por um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que é o Luciano Taniguchi, e esse rapaz ele sofreu um acidente quando ele era tetraplégico e ele desenvolveu esse projeto dentro da Câmara dos Vereadores. Então a gente vê muito, chega em hotéis deficientes. Grande parte disso daí não foi acidente de automobilismo, mas foi acidente dentro de casa. Esse é o...
Eu estava dizendo só da estatística, então, Joca, só para encerrar aqui, que a gente começou com o Marcão perguntando das estatísticas, né, que havia em relação ao tempo de experiência daqueles que se acidentam, né? É fato conhecido aí aqui no Brasil que os acidentes automobilísticos acontecem chegando ao destino, né? É quando as precauções começam a lentamente baixar, porque você está em casa, etc. Essa é uma informação relativamente conhecida aí. Então, as pessoas chegando no seu destino se distraem, baixam o nível de vigilância, se preocupam com outra coisa, etc. Aumentam a velocidade, porque conhecem o terreno, né? E o resultado todo mundo conhece. Então, há o fator também de baixar essas precauções quando você se sente confortável com as ameaças, né? Isso aí. Maravilha. Eu quero falar, quando você havia me perguntado, Marco, sobre a questão dos cuidados, então, no campo da saúde. Na parte de aves, na parte de suínos, o principal problema está no risco biológico, na exposição às secreções dos animais ali. Então, fica um alerta para que os produtores tenham cuidado nisso daí, para não contraírem doenças que esses animais podem transmitir para a gente, no sentido da secreção dele, né, dos dejetos desses animais, então, tanto suínos quanto as aviculturas. Agora, a questão da proteção do sol, que você também nos perguntou, vocês nos perguntaram. Usar o protetor solar é bom, é excelente, mas uma roupa fresca, de manga comprida, um chapéu, um boné, uma touca árabe, né, que se encontra fácil aí, aquele chapéu australiano para proteger as nucas, a parte da face e passar o protetor, que é o ideal, porque realmente o sol tá agressivo, né? Então, as duas proteções que nós podemos utilizar são essas daí. Então, uma vestimenta fresca, mas no caso de calça, né? Não seria short, seria calça, e de camisa de manga comprida e chapéu e protetor solar. Protetor solar, lembrando que a gente passar mais do que uma vez no dia, período da manhã, repetir, e a período da tarde, repetir novamente. Maravilha. Você fala da camisa de manga comprida. Eu a vida inteira usei camisa de manga comprida. Não sei, eu sou viciado em camisa de manga comprida. Não consigo utilizar uma camiseta de maneira nenhuma. O cara que falou para mim, eu vi você na rua com a camiseta, então eu tava saí da ginástica, fiz alguma coisa, mas eu no dia a dia de trabalho só manga comprida, sem dúvida alguma. Moçada, são 9h52, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a todos por esse tanto de informação que vocês despejam aí através das ondas da rádio, através das vias da internet aí. E quem fez o programa foi o Miguel ou o Cristiano que falou a respeito das explosões de silo? Foi o Miguel, né? O Miguel. O Miguel. Ô, Miguel. Miguel. Você tá em mudo, hein, Miguel? Presente. Opa, vamos lá. Miguel, você que falou a respeito das explosões em silo, né? Fui eu, João. Então, eu gostaria de dar um feedback para você a respeito das suas informações, que isso aí pegou, meu amigo. Todos os proprietários de silo estão procurando, inclusive tem o Rubinho Espanhol, que é um camarada que faz essa parte de instalações e mecanização, automação, é um camarada que trabalha com alta eficiência, tem um desempenho bom nesse trabalho. Ele está me procurando direto para colocação de exaustores, sopradores de ar e tudo mais, porque o pessoal realmente, não é que preocupou, o pessoal viu que o negócio é bruto. Então eu gostaria de te agradecer e falar que esse programa já deu muito resultado aqui na região. Te agradeço, Joacam. Eu quero me colocar aqui, eu vou fazer gentileza com o chapéu do alheio aqui. Então, eu coloco a mim e ao Cristiano à disposição para ir até Socorro, fazer uma palestra aí breve para o pessoal, dessa vez mais direcionada, né, sobre isso. Nós temos uma outra especialista aqui, a engenheira Letícia, que é também uma sumidade conhecida do Marco Basso.
A gente poderia ir até Socorro, a gente organiza uma manhã, uma tarde aí, Então. faz uma palestra rápida com vocês, explica, vamos até uma propriedade, se for o caso. Certo. Explicamos, vocês podem contar conosco aqui, fica como a nossa recíproca do agradecimento que eu tenho, e aqui eu estendo aos meus colegas aqui do Grupo Farol pela oportunidade que vocês nos deram aí. Tá? Não, é a oportunidade de vocês colocaram um negócio que eu acho que salva vidas. E nós temos que parabenizar o trabalho desse gigante que se chama Marcelo Ramos. Esse camarada é fora de base. Esse camarada, ele sabe trabalhar, ele está agrupando, ele está fazendo, e desde que eu conheci o Marcelo se formou meio ano antes que eu, lá em Lavras. Mas desde que nós, de 2020 para cá, que nós começamos a ter um contato maior, depois que nós nos encontramos lá em Monte Carmelo, então ele teve a ideia desse grupo, de montar o Agronautas, esse programa está bombando, tá um show esse programa, ele tá sendo muito divulgado, e agora nós estamos montando uma empresa, eu e o Marcelo, essa empresa se chama Solução, quer dizer, não é eu e o Marcelo, é eu, o Marcelo, o Marcão, a Bia, o Miguel, o Cristiano e toda essa rapaziada vai participar dessa empresa que nós estamos montando numa sala, já estamos organizando toda a sala, depois eu vou passar para vocês. Mas vai ser a Solução, onde nós vamos dar o início a um trabalho de um grande amigo e colega nosso, que é o engenheiro Marito, eu vou falar Marito, é Mário Fonseca Pares Filho, e o Mário o Marito, como todo mundo conhece aqui, o Marito sempre esteve junto a um trabalho de uma cooperativa que nós queremos montar. Agora estamos fazendo toda a sala, a qual eu tenho certeza que o Maritão, num dia por semana, pelo menos, ele vai dar um plantão lá, onde nós vamos colocar os plantões dos nossos técnicos, do nosso grupo, dos agronautas. Nós vamos colocar todo mundo ali em contato, via satélite, via o que for, para trazer informação ao produtor rural, trazendo desenvolvimento para a nossa agropecuária, trazendo informações, reduzindo acidentes, salvando vidas e todo mais esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo aí. Eu agradeço vocês, são 9h57, chegamos ao final do programa. Considerações finais aí. Opa! Marcão? Cadê o Marcão? Tá mudo? O que aconteceu? Marcão. Quem mais? Tá aí. Fala, ô... Eu estava no mudo, queria agradecer pela aula do Cristiano e do Miguel e passar a palavra para eles da mensagem, não só isso, e reforçando aí o serviço que eles prestam, apresentando a empresa deles aí para os ouvintes, caso precisem. Pessoal, então, muito obrigado por esse dia, por esse bate-papo que tivemos agora. Agradeço aí, então, o Joacam, o Marco Basso, o Bruno, a Bia, o Marcelo, claro, o Miguel, por esse dia, por essa manhã maravilhosa de domingo aí, que nós estamos tratando desse assunto que entendemos que é importante. Nos colocamos à disposição, nos procurem aí nas redes sociais, Grupo Farol, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Miguel vai falar um pouco mais disso, mas obrigado, estamos à disposição, foi um prazer falar nessa manhã com vocês todos aí. A gente um abraço. que agradece, maravilhoso. Muito bem, obrigado, Joacam, Marco Passo, Bia, Marcelo, Bruno, por mais essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso. Foi uma honra, dessa vez eu vim equipado com a cavalaria, né? Agora o negócio pegou. O Cristiano acumula décadas de experiência na área agrícola, é o mais antigo do nosso grupo aqui, depois que a gente fundou a empresa, né? Então, nós estamos trabalhando junto há 10 anos, e foram 10 anos muito próximos do agronegócio brasileiro. A gente viu esse agronegócio evoluir em muitas direções, e a gente pegou uma delas, que é a parte de riscos, para falar aqui hoje. A gente sabe que o assunto é extenso, e muito obrigado de novo pela oportunidade. O Grupo Farol agradece aqui em nome de todos. Um abraço a todo mundo, bom domingo, bom descanso a todos. Valeu, rapaziada. Então, só quero deixar bem claro para vocês que o escritório de vocês, em breve, já estará presente em Socorro, trabalhando a milhão, junto com a Solução que nós vamos trazer a todos, tá bom? Muito obrigado. Marcão, com você aí. Saudações, pessoal. Saudações do Triângulo Mineiro agora, hein?
Beleza, grande Marco Basso, a rapaziada que participou do Agronautas. Um bom dia a todos vocês, um bom domingo. Muito obrigado por essa cachoeira de informações que todas as manhãs de domingo a gente tem condição de passar. Tá bom? Um bom dia a todos aí. Vamos break da rádio e vamos entrar no Balanga com o Davi Tassara, pré-candidato à Prefeitura da Estância Hidromineral de Socorro. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um abraço.